Pessoal, continuem compartilhando o vídeo, porque é muito possível que hoje a gente finalmente consiga bater a marca dos 38 mil inscritos. Tivemos um crescimento nesses últimos dias, muito obrigado a todos que se inscreveram, todos que compartilharam, e vamos continuar fazendo a nossa comunidade de reflexão crescer cada vez mais aqui no YouTube. E hoje eu estava lendo a Folha de São Paulo e me deparei com uma notícia chocante de Damares Alves, a ministra dos Direitos Humanos. Eu sei que vocês estão lembrados daquele caso bárbaro e brutal da menina de 10 anos que acabou sendo... vocês sabem, eu não posso falar aqui porque o YouTube ele pode cortar o alcance do vídeo. Isso nós não queremos. E porque essa mensagem é uma mensagem importante, ela precisa ser divulgada. Mas você sabe todo aquele caso, toda aquela situação da menina de 10 anos com o tio. Ela acabou engravidando e houve toda uma situação com relação ao futuro daquela criança que estava dentro da outra criança. E nós sabemos qual foi o destino, houve um procedimento cirúrgico para a retirada da criança que estava dentro da outra criança. Tem que tomar muito cuidado com o que é falado aqui no YouTube, porque vocês sabem que pode acontecer, o vídeo perde todo o alcance. E naquela época, quando a menina estava para passar pelo procedimento cirúrgico, houve uma mobilização de pessoas, o nome da menina foi vazado, o local onde a menina passaria pelo procedimento cirúrgico também foi vazado, e uma quantidade grande de fanáticos religiosos se deslocou até o local, incentivados por Sarah Girominha, conhecida também como Sarah Winter, e essas pessoas ameaçaram a equipe hospitalar, fizeram diversas ameaças, mas no final a menina foi operada. E a Folha de São Paulo, hoje, ela confirmou uma suspeita que nós tínhamos na época, que pessoas ligadas a Damares Alves haviam vazado as informações. E de fato, aparentemente foi isso mesmo que aconteceu. Eu vou ler para vocês o que a Folha de São Paulo disse e vocês vão ficar também horrorizados com tudo isso. Ministra Damares Alves agiu para impedir o procedimento de criança de 10 anos. Enviados da pasta tentaram persuadir conselheiros tutelares e são suspeitos de vazar nome da vítima. Embora tenha mantido silêncio público quanto ao procedimento cirúrgico legal, diga-se de passagem, realizado pela menina capixaba de 10 anos que engravidou após aquela outra situação, até a sua conclusão, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, agiu nos bastidores para impedir que a criança fosse submetida ao procedimento. A operação coordenada pela ministra tinha como objetivo transferir a criança de São Mateus, no Espírito Santo, onde vivia, para um hospital em Jacareí, em São Paulo, onde aguardaria a evolução da gestão e teria o bebê, apesar do risco de vida para a menina. E aí o que ela fez? A ministra Damares Alves enviou até a cidade, no Espírito Santo, uma comitiva para tentarem persuadir o conselho tutelar da cidade, as assistentes sociais e até mesmo o médico. Prometeram alguns benefícios, prometeram dinheiro, dentre outras coisas, mas foi tudo negado. Quando a situação começou a ficar mais complicada, a situação da negociação, e a equipe viu que não haveria jeito, que o procedimento seria realizado, a equipe vazou as informações da localização, do nome, de todas as informações da menina para os seus seguidores, para os seus apoiadores, que foram até o hospital e provocaram toda aquela situação que quase gerou um desastre. Porque não sabíamos o que poderia ter acontecido naquela situação. Então é muito sério tudo isso que foi feito pela ministra Damares, porque na vontade de exercer a imposição da sua fé, exercer a imposição dos seus valores ou dos seus pensamentos, ela colocou os seus próprios valores na frente do bem-estar daquela criança. E o que Damares e os seus assessores fizeram é crime, porque eles feriram o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que a imagem e a identidade da criança precisa ser preservada. Damares Alves prestou um enorme desserviço para aquela menina. Ela quis se promover politicamente, se promover religiosamente, porque ela também é pastora. E talvez nós tenhamos até mesmo outros interesses, porque o hospital que Damares queria transferir a menina é um hospital ligado à igreja onde ela é pastora. Temos que lembrar disso.
A reportagem da Folha mostra isso. Então, para atender os seus próprios interesses, Damares expôs uma vítima ao público. A menina hoje está com seus endereços, os seus nomes, as suas informações todas ocultas porque ela caiu no programa de proteção à testemunha, por culpa da incompetência de Damares Alves. Ela expôs uma criança de 10 anos. Além da criança ter passado por toda a violência física, psicológica e mental do ato sofrido pelo tio, uma integrante do governo, ministra de Estado, expõe a menina para o público. Damares Alves precisa ser responsabilizada e precisa dar esclarecimentos a respeito dessa situação. Ela precisa fazer isso, porque integrantes do seu ministério, representantes da sua equipe da qual ela lidera, vazaram essas informações. Expuseram uma pessoa, uma criança de 10 anos, e trabalharam para persuadir a equipe médica e toda a equipe responsável por essa situação. Eles trabalharam para persuadir. Eu, como católico, como cristão, fico incomodado com a situação da menina. Fico extremamente incomodado. É uma situação muito difícil para emitir qualquer tipo de opinião. É muito difícil. Muito difícil. Agora, não é porque eu tenho a minha fé que eu quero impô-la, que eu quero impor a minha fé na outra pessoa, que eu quero impor a minha verdade a qualquer custo. A qualquer custo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio para querer influenciar a outra pessoa a fazer o bem ou a fazer aquilo que eu acredito. E a pessoa tem o livre-arbítrio para decidir se vai seguir ou se não vai. Por isso, o que Damares fez foi uma enorme violência. Uma enorme violência. Agindo nas sombras de modo sorrateiro. O cristão não age nas sombras, ministra. A senhora, acredito que saiba disso. Mas a senhora já mentiu tantas vezes, né? Falando que era mestre, tinha pós-graduação e na verdade não tinha absolutamente nada. O cristão não age nas sombras. O cristão age às claras. Às claras. Por isso que quando há o nascimento de Jesus, a noite vira dia, porque você tem a estrela que ilumina, porque a luz só é feita à noite, e um cristão ele age na claridade e não na escuridão. Às vezes nós precisamos ensinar algumas coisas para essas pessoas que se dizem cristãos, mas que as suas atitudes de cristãs não têm absolutamente nada. Eu vou ler aqui para vocês, se você acha que é mentira. A própria Damares chegou a participar de pelo menos 2 dessas reuniões com os procedimentos, né, com o Conselho Tutelar local. 2 dessas reuniões por meio de videochamada, como mostram fotos obtidas pela Folha. Fotos! Pessoas envolvidas no processo afirmam ainda que os representantes da ministra seriam os responsáveis por vazar o nome da criança ativista, Sara Giromini, que divulgou em redes sociais. A exposição da menina atenta contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. No hospital, constatou-se que ela se enquadrava nas 2 condições previstas pelo Código Penal. Aí fala da situação da menina. A partir de 9 de agosto, o Ministério passou a manter contato via chamada virtual com os conselheiros tutelares, aí fala o nome deles, a fim de obter mais informações sobre o caso e influenciá-los. Eu espero muito que a ministra Damares Alves seja chamada para prestar esclarecimentos a respeito desse assunto. Porque o que ela fez foi uma crueldade gigantesca. E de cristã, essa mulher não tem absolutamente nada. Nada. Deixa aqui os seus comentários a respeito desse assunto. Se vocês quiserem procurar a reportagem da Folha de São Paulo, é só vocês digitarem no Google: Ministra Damares Alves agiu para impedir outro restante da palavra, de criança de 10 anos. Essa foi uma reportagem de hoje, publicada ontem, dia 20 de setembro, às 11h15 da noite, que foi na versão de hoje do jornal Segunda-feira. Curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.